Olá, meus amigos. Reunidos estamos para mais um momento de reflexão do livro Conduta Espírita. E dessa vez, André Luiz vai nos levar a reflexões sobre o livro. E ele começa assim: consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita. Luz ausente, treva presente. O livro é um amigo do qual nós temos uma profunda relação. E esse amigo, que vai trazer tanta influência em nossas vidas, precisa ser bem escolhido, precisa ser bem tratado, porque a conversa que nós vamos ter com esse amigo vai tocar as nossas almas e vai rechear nossa intimidade com as informações que ele está trazendo para a gente. Então, a recomendação de André Luiz é para que possamos observar aquilo do qual nós nos deleitamos, aquilo que nós permitimos que alimente as nossas almas, porque um livro nocivo, um livro com informações infelizes, um livro que nos permita divagações de desequilíbrios, de raiva, de emoções diversas, inferiores nesse sentido, vão trazer prejuízos às nossas almas. Então, André Luiz nos recomenda estudarmos, nos debruçarmos sobre os livros fundamentais da doutrina espírita e livros iluminados, os livros que podem trazer benefícios e contribuições para nós. Digerir primeiramente as obras fundamentais do Espiritismo para entrar em seguida nos setores práticos, em particular no que diga respeito à mediunidade. Teoria meditada, ação segura. Para nós que estamos inseridos, debruçados sobre o Espiritismo, aprendendo todos os dias, que comecemos do começo, pelo princípio, pelas obras iniciais, que possamos nos juntar também a grupos de estudos, porque em grupo nós estudamos melhor, nós trabalhamos melhor as ideias, desenvolvemos melhor as nossas mentes para uma compreensão mais ampla. Então, vamos começar pelas obras fundamentais do Espiritismo. Já leram o que é o Espiritismo? Pois é, muitos ainda não leram. E é uma obra fininha, linda, maravilhosa, que traz muita compreensão daquela doutrina que estamos abraçando, né? E daí por diante nós vamos nos debruçando sobre as demais obras, né? Porque até para estudar as questões da mediunidade, como André Luiz aqui se refere, nós precisamos ter uma boa base do que é o Espiritismo. Nós precisamos saber o que é o Espiritismo para depois adentrarmos nessa particularidade da mediunidade. Dentro do tempo de que disponha, conhecer as obras reunidas na biblioteca do templo ou núcleo doutrinário a que pertençam, livro lido, ideia renovada. Nas nossas casas espíritas, a maioria tem bibliotecas, outras tantas têm muitas livrarias, afinal de contas, a livraria espírita ela é um presente da espiritualidade para nos auxiliar a sobreviver. Então, por isso que nós precisamos pontuar e respeitar os livros espíritas e olhar verdadeiramente o que é espírita e o que não é espírita. Porque isso foi bênção, concessão divina, para que nós pudéssemos manter os nossos trabalhos de forma digna e honesta. Mesclar a literatura espírita com literatura não espírita, que traz conteúdos antidoutrinários, precisa ser repensado. Mas voltando aos livros contidos nas nossas casas, a maioria das instituições tem, por menor que seja, uma biblioteca de livros doados, que essa biblioteca possa conter essas obras espíritas e que nós possamos nos debruçar sobre esses estudos, que nós possamos nos debruçar sobre essas obras, que nós possamos alimentar as nossas almas para termos ideias renovadas, para estarmos em contato com as ideias superiores, para que assim possamos verdadeiramente contribuir com a causa, porque só podemos contribuir com a causa, com os nossos sentimentos renovados e modificados. Apreciar com indulgência as obras de combate ao espiritismo, compreendendo a significação
calando defesas precipitadas ou apaixonadas para recolher com elas advertências e avisos destinados ao aperfeiçoamento da obra que lhe compete. Vale-se o bem do mal para fazer-se maior. Pois é, né? Ninguém agrada a todos, né? E o Espiritismo tem muitos desafios nas pessoas que o combatem. E nós não precisamos entrar nessa vibe. Nós temos uma doutrina que traz muita paz aos nossos corações, muita luz às nossas consciências. Se as pessoas não aceitam, tudo bem. Façamos nós a nossa parte. Não entremos na sintonia do debate, do combate, da defesa. O Espiritismo não precisa de defesa. Né? O Espiritismo, ele precisa que nós possamos viver as suas orientações. Porque a nossa ação, o espírita fiel ao Evangelho do Cristo, fiel à codificação, procurando trazer para a sua vida tais ensinamentos, essa é a maior defesa. A transformação íntima de cada um de nós. Então, é muito mais do que isso. Quando nós entramos em debate, quando nós entramos em sintonia com os nossos contraditores e vamos defender tese daquele negócio, a gente está perdendo tempo. Perdendo tempo precioso. Né? Então, o bem maior é aquele que nós fazemos em nossas vidas, transformando-nos em homens e mulheres de bem. Oferecer obras doutrinárias aos amigos, inclusive as que jazem mofando sem maior aplicação dentro de casa, escolhendo um gênero e um tipo de literatura que eles possam oferecer instrução e consolo. Livro nobre, Caminho para a Ascensão. Essa agora foi para mim. Estou com um bocado de livro aqui que nunca mais abri, né? Eu vou até repensar e passar para a federação esses livros para a nossa biblioteca. Né? Porque realmente estão muito poeira, estão só aparecendo aqui, né? E livro espírita não deve ser guardado na inutilidade para exibição, né? Ele tem que ser passado adiante para instrução e iluminação de corações e consciência, né? Então, que nós possamos estar nessa corrente de alegria, de doação, levando o livro e transformando vidas, né? Porque a doutrina dos Espíritos ela é isso, ela nos convida a essa transformação. Disciplinar-se na leitura no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento. Não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado. Aprende mais, quem estuda melhor. Pois é, meus livros espíritas, eles são Ave Maria, Jesus só nos na causa, porque são todos riscados de ponta a ponta. E eu fico marcando cada ponto com uma cor diferente para entender o que está acontecendo, com o que eu quero fazer a relação. Só eu entendo a bagunça, a minha bagunça organizada. Porque o livro espírita, ele nunca envelhece. Ele nunca está ultrapassado. Ele sempre é atual. Ele sempre é atual. Porque ele diz respeito às necessidades do espírito imortal. E o espírito imortal, ele vivencia aqueles ensinamentos em sua vida. E como nós ainda somos um pouco atrasados moralmente, eticamente, as leituras iluminadas da espiritualidade amiga, elas estão sempre à frente de nós. Então, cada vez que nós vamos descortinando as nossas imperfeições, tirando as imperfeições de nós, a atualização dessas obras em nossas vidas toma uma dimensão imensa. Então, nós aprendemos todos os dias. Então, que nós possamos aprender também a nos disciplinarmos, nos debruçarmos nas nossas obras e estipular um momento, horário para nossos estudos. Porque nós não estudamos sós. Nós sempre estamos muito bem acompanhados, nós temos livros superiores para nos orientar. Sem exclusão de autor ou de tema versátil, analisar minuciosamente as obras que venham a ler, para não sedimentar no próprio íntimo os tóxicos intelectuais de falsos conceitos, tanto quanto as absurdidades literárias em torno das quais giram as conversações humanas e sem proveito. Os bons e os maus pensamentos podem nascer de composições do mesmo alfabeto, mas às vezes ele nos chama a atenção aqui para o lixo tóxico que muitos livros podem trazer para as nossas vidas, que possamos fazer uma seleção dessas obras e não alimentarmos de tais tóxicos, para que possamos ter a saúde
saúde do espírito, saúde do corpo físico também. Porque os pensamentos alimentados de situações infelizes, eles trazem muitos prejuízos para as nossas vidas. Eles trazem muitos desajustes para as nossas vidas. E como eu disse no começo, o livro é esse amigo íntimo que vai alimentar as nossas almas. E quais são os contributos que esse amigo está nos trazendo? Divulgar por todos os meios lícitos os livros que esclareçam os postulados espíritas, prestigiando as obras santificantes que objetivam o ingresso da humanidade no roteiro da redenção com Jesus. A Biblioteca Espírita é viveiro de luz. Pois é, então, bora abraçar o livro sério, estudar com seriedade e divulgar com seriedade também. Porque levar o livro espírita a muitos corações que aí encontram-se, o livro pode salvar vidas. Porque ele traz conteúdos de esperança, de lucidez, e que possamos compartilhar tudo isso. Porque muitas vezes as nossas falas emocionadas ainda saem meio tumultuadas, mas a doação de um livro, na eficiência do seu amor, ele pode transformar a vida. Uma frase de um livro, ele pode auxiliar uma vida, pode salvar uma existência. Então, como diz Paulo na carta aos Tessalonicenses, examinai tudo, retende o bem. Podemos ler tudo o que chega às nossas mãos, mas compartilhar com o próximo e compartilhar a nossa intimidade, só os livros que possam nos elevar e dar-nos a saúde para o espírito imortal. Então, até a próxima, que Jesus nos envolva todos com a sua paz. Fiquem todos com Deus.